Pois bem, alguém já parou para pensar no quanto uma única palavra pode ter o poder de influenciar negativamente ou positivamente as suas decisões, as suas atitudes? Na maioria das vezes a gente espera que as pessoas cheguem até nós para contar, para se comunicar da melhor forma possível, da melhor forma que alguma pessoa pode transmitir uma opinião em relação a você ou em relação ao que você faz, de modo que aquilo te estimule a continuar fazendo aquilo que você faz e da melhor forma possível. E quando alguém, de uma forma pretensiosa ou até que seja despretensiosamente, no seu modo de agir, no seu modo de falar, de se dirigir até a você, emite uma opinião em relação ao que você faz, e ao falar, ao se expressar essa palavra, essa frase, essa opinião que a pessoa emite em relação a você, lhe deixa para baixo, lhe puxa para baixo, ou impõe a você uma aura de negatividade com relação a você mesmo tão grande, tão pesada, que faz com que você automaticamente se coloque numa espiral de sentimentos ruins, de sentimentos negativos, que faz com que você questione muito do que você tem como autoimagem, que você questione tudo aquilo, quase tudo que você faz e que você estima por positivo ou por algo que seja uma coisa louvável ou uma coisa que alguém pode olhar e lhe elogiar ou lhe parabenizar ou através de qualquer outra palavra te estimular a continuar fazendo aquilo que você faz. Isso faz com que você se encontre numa situação de total baixa autoestima. Aí eu estava pensando sobre isso e se aquela frase que diz que a gente não deve ligar para a opinião dos outros, porque ninguém vive a sua vida por você, apenas você, ela se digladia com aquela outra situação com aquela outra frase no caso, que diz que a gente não é uma ilha, com aquela ideia, né, no caso, né? Não é uma frase, é mais uma ideia, que diz que a gente não é uma ilha, e por não sermos uma ilha, a gente não vive em sociedade de forma isolada. A gente precisa dos outros para para podermos interagir, para podermos nos socializar e para podermos, através dessa socialização, fazer com que nós nos enxerguemos e nos enxergando a partir desse convívio social com os outros, a gente tem mais ou menos um direcionamento de como a gente consegue, a partir daí, lidar com os outros e, no final das contas, com nós mesmos. Essas duas coisas se degladiam, de modo que a gente pare para pensar e se faça a seguinte pergunta: afinal de contas, qual dos dois lados, ou qual das duas formas de lidar com as coisas, qual dos dois jeitos de lidar com o convívio social, com a forma como a gente interage com as nossas relações interpessoais, de qual modo a gente deve assumir uma abordagem para nós, de modo que a gente continue vivendo
como modus operandi, na forma como a gente deve lidar com os outros. E não é uma resposta tão simples de a gente conseguir abstrair e fazer com que, através dessa abstração, a gente consiga viver a partir dela, de modo que a gente paute nossas atitudes se baseando nessa abstração que a gente faz, tomando como ponto de partida uma dessas formas, né, perspectivas de se encarar a forma como a gente vive e lida com as outras pessoas. É muito fácil eu chegar aqui e dizer, olha, afinal de contas, só a gente sabe como a gente lida com as nossas frustrações, com nossas alegrias, com nossas dores, com nossos anseios. Então, se ninguém sabe o que se passa na nossa vida, se passa na nossa cabeça, né? E ninguém melhor do que nós mesmos para lidar com aquilo que a gente é obrigado a lidar, né? Todos os dias. Então, que se dane quem pensa de tal forma a meu respeito, porque afinal de contas o que aquela pessoa pensa a meu respeito não passa de uma mera opinião, e como não passa de uma mera opinião, eu não tenho que pautar a forma como eu devo viver ou a forma como eu devo agir por causa da opinião de uma pessoa, seja ela um desconhecido, um conhecido que não tem tanto a ver com a sua vida assim, ou até uma pessoa que faz parte do teu convívio familiar. É muito fácil chegar e dar esse tipo de alternativa para que sigamos, né? E lascar o pi para quem quer que seja, para quem quer que queira meter o bedelho, né? E opinar sobre como a gente deve se comportar, como a gente deve... de que modo a gente deve lidar com as coisas, né? Com nossas interações sociais e etc. Aí tem outro lado também, né, que eu acabei de falar, para fazer um contraponto com essa situação que eu acabei de mencionar, que é justamente da gente se importar em certa medida com aquilo que os outros pensam, aquilo que os outros acham a nosso respeito, porque afinal de contas a gente não é uma ilha e a gente não está vivenciando, né? A gente não está tendo a experiência de experienciar, com o perdão da redundância, as coisas, né? Nossas vivências de modo isolado. A gente sempre está vivenciando, tendo experiências das mais diversas com outras pessoas, através de nossas relações interpessoais. Então, o que eu gostaria de explanar, para ser bem resumido, minha intenção não é de fazer um vídeo de mais de 10 minutos, é simplesmente de chamar a atenção para esse fato, para essa problemática, na verdade. Afinal de contas, o que é que a gente deve fazer nos dias de hoje, nos dias onde as relações sociais se potencializaram com o advento das redes sociais, né? TikTok, Instagram, Twitter, etc., Facebook, até YouTube, que acabou virando uma rede social. Porque através de lá, é por lá que a gente emite nossas opiniões, a partir de um vídeo que a gente assiste, a partir de um conteúdo que a gente consome, né? A partir de gostos compartilhados em comum com outras pessoas que acompanham certos canais que nós seguimos também, que nós acompanhamos, e que ali tem uma comunidade em comum, né, consumindo coisas em comum com o seu gosto, com as suas preferências, e que faz com que a gente troque ideias de forma meio que rotineira e que a gente acaba, no final das contas, vendo aquelas pessoas como quer dizer, a gente acaba se enxergando também como aquelas pessoas numa tribo, né? Num grupo de pessoas que tem gostos e preferências em comum.
Afinal de contas, vale a pena tascar o pi e não se importar com a opinião de ninguém e nós continuarmos vivendo a nossa vida da forma como a gente quiser, da forma como nos aprouver viver? Ou a gente deve se preocupar de forma demasiada, ou não demasiada, né? Ninguém vai se preocupar de forma demasiada com a opinião dos outros, apesar de que tem gente que se preocupa sim, mas como fazer para viver sem a opinião dos outros não te deixar tanto para baixo assim? E em contrapartida, viver levando em consideração a opinião dos outros, de modo que a gente consiga encontrar um certo equilíbrio e ficar, de modo que a gente oscile, né? Entre momentos, entre alguns momentos em que a gente não deve dar ouvidos à opinião alheia, porque afinal de contas, se a gente fizer isso em demasia, a gente acaba adoecendo, e também não tascar o pi e, quer dizer, caso contrário, que a gente deve se importar com a opinião dos outros de modo saudável, a ponto de a gente, em não fazendo isso em demasia, a gente não acabar perdendo nossa própria individualidade, nossa própria capacidade de fazer a separação, né, entre o que é e o que não é uma opinião amigável, amistosa, que vai te influenciar a fazer algo de bom, ou fazer com que a gente se preste a escutar a nós mesmos muitas vezes para deixar de em deixando de fazer isso e escutar a voz dos outros. O que fazer? Afinal de contas, eu acabei embaralhando algumas definições aqui do que eu gostaria de ter perguntado. Na verdade, esse vídeo a ideia era para deixar uma grande interrogação no final. Mas é isso aí. O que fazer em frente a essas duas questões? Buscamos equilíbrio, tascamos o pi para um lado e seguimos nossos próprios conceitos, nossas próprias opiniões e que se lasque o resto, ou damos ouvidos às pessoas de modo que a gente consiga conviver de forma amistosa com tudo e com todos. Fica aí para reflexão, seja lá de qual natureza seja.